E aí, gente, vocês estão bem, não? Tudo certo? Gente, seguinte, eu nem sei muito bem porque que eu fui convidado para mediar esse papo, porque é um papo totalmente desnecessário em termos de mediação, né? A gente tem 3 fenômenos aqui de criação de conteúdo que entendem muito desse negócio. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo convite. Aproveitei e fiz uma palestra aqui já também sobre comunicação de alta performance. E eu queria começar esse papo, então, primeiro agradecendo a presença de todo mundo. Sou muito fã do trabalho de todos vocês. O Marcão já foi no meu programa lá na CNN. Vocês já estão convidados, tá? Não foram ainda, mas estão super convidados. E eu queria começar com uma perguntinha assim, aquela pergunta básica, né? O que é criatividade, cara? Em tempos de inteligência artificial, em tempos de conteúdos tão pasteurizados, o assunto é criatividade. Mas o que é criatividade para você, Marina? Fala para mim. Pode ir? Tanto faz, tanto faz. Só não briguem, por favor. A gente não quer funcionando. nenhum casal brigando aqui. Pega o meu aqui, ó. Esse aqui também não tá, não. Eu acho que é até meio batido falar, mas criatividade hoje, principalmente com essa era da inteligência artificial, ela se tornou ainda mais conectada com a autenticidade, né? Então, hoje, você ter coragem e confiança suficiente para ser autêntico é criatividade, tá? Então, acho que eu vejo muito nessa linha a confiança para fazer algo diferente, algo que ninguém está fazendo, talvez, testar. Essa confiança eu vejo como criatividade, porque hoje você pode criar qualquer imagem com inteligência artificial, qualquer cena, qualquer história, mas a coragem de pôr você ali na frente para fazer algo que não é validado ainda, para mim, talvez é o ouro da internet e da rede social. Ou seja, autenticidade. Você realmente vai na padaria comprar pão de cabeça de time. Sim, Isso com não é um certeza, personagem. Com certeza. E você aguenta, Marina, e tá tudo bem, né? Não tem opção. Eu já aceitei. Pra Inclusive, você, o que veio, é? Ele veio, né? Grande camisa da grande Juve hoje, né? Essa daqui é histórica, cara. Muito bom. E pra você, Marina, o que é criatividade? Eu acho que eu compartilho um pouco da ideia do André também em relação a isso, porque, igual você falou do mercado de IA, enfim, né? Eu acho que a IA não consegue ser muito criativa. Ela não arrisca, ela dá coisas mais certas, que vão dar certo, mas não necessariamente é criativo. Então, acho que a criatividade é você arriscar e correr o risco de dar errado. E aí a gente sabe como é que faz. E aí, às vezes, dá errado, né, Marco? Sim, Nem todo vídeo funciona, né? Com certeza. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Ó, encheu aqui, hein? Deixa eu falar, beleza? Ó, criatividade pra mim, ela é muito genuína, né? Muito pessoal. Então, cada um, ele constrói a sua criatividade de um jeito onde você busca o seu estilo de criar. Então, assim, é muito genuíno. Tange muito as suas dores, as suas decepções amorosas, tudo que você passou na sua vida, aquela sua história, aquela sua trajetória, ela vai influenciar no que você vai criar. Por isso que é muito original, é como identidade, cada um não tem uma impressão digital, então a minha criatividade é muito diferente do que eles têm no mundo, da visão que eles têm, né, sobre as pessoas, sobre a família, enfim, sobre as amizades e as decepções, elas fazem parte desse processo, né, e errar, como você comentou, faz parte, a gente erra, a gente testa, todos os criadores de conteúdo, né, a gente vai errando e acertando ao mesmo tempo, e faz parte do processo, porque ninguém nasce pronto, e é esse âmbito que eu vejo, a criatividade ela é além, eu tenho uma visão mais holística desse todo mesmo, e eu considero como sendo uma experiência individual de cada um, só que a gente tem que ter coragem para colocar a nossa cara ali e arriscar, né? Vocês falaram bem do risco, mas eu acho que tange muito com relação a isso, sabe? Criar conteúdo é arte, ter ansiedade faz parte, né? Como é que faz para conseguir acordar, pensar no conteúdo criativo e ser criativo amanhã e depois ir de novo e não surtar? Quer dizer, eu surto, eu quero saber como não fazer isso, me ajude. Cara, Sertralina. Sertralina é uma boa. Mas assim, é até legal a gente estar aqui com o Túlio, porque eu acho que os nossos processos criativos são muito diferentes e contrastantes. Eu imagino que você ali tenha um vídeo roteirizado algumas semanas antes, tudo planejado, porque você vai ter que gravar em tal lugar, vai precisar de tal pessoa. E é mega produção, né? É outro rolê, mega você precisa de produção. cenário, de espaço, da ajuda de alguém para produzir, né? Eles tangem muito no improviso, para você ver, não tem muito o certo, cada um tem uma fórmula, eles vão muito pelo improviso, eu vejo isso, Exato. que é demais, é sensacional A improvisar. gente não sabe o que a gente vai postar amanhã.
que a gente vai postar hoje. Já Nem eu tenho hoje. 5 Vocês vídeos vão- guardados. É um dia de cada vez, é isso? É literalmente um dia de cada vez. Sim. Sim, é bem arriscado. Doideira não sei isso, se eu né? recomendo. Isso gera uma ansiedade, né? Porque você fala, pô, eu construí uma coisa aqui, uma audiência, e eu não tenho certo que eu vou conseguir manter, porque eu não tenho planejado. Mas ao mesmo tempo que você leva com leveza e com fé, né? Fé, segurança, você também consegue criar conteúdos autênticos e orgânicos ali com o que você está sentindo em determinado momento. Então, apesar de ser arriscado, também tem um ponto positivo de você conseguir criar conteúdos que a pessoa vai falar, mano, tem valor seguir essa pessoa porque isso daqui foi muito real, tá ligado? Muito autêntico. E eu acho que quando a gente tem esse excesso de conteúdo, igual você falou, como é que você falou mesmo? Conteúdos... Autorais? Autênticos? Não, quando a gente tem esse excesso de conteúdos talvez muito ensaiados, Muito roteirizados, né? muito roteirizados, às vezes isso salta aos olhos a autenticidade real ali naquele momento que você está rolando o feed. Então tem esse ponto também positivo, apesar da insegurança que dá mesmo, não saber o que a gente vai postar amanhã. Mas apesar dos teus conteúdos serem extremamente roteirizados, você consegue fazer isso de um jeito extremamente orgânico, que é um desafio super grande, né? Exatamente, Roteirizar exatamente. é bom, dá uma segurança, mas também você pode cair quase no risco de, putz, ficou robótico, ficou chato, tá ruim. Mas nos teus vídeos não são assim, né? Sim. O meu processo criativo, eu vim do teatro, né? Então eu preciso do papel, assim. Eu sou um pouco antigo, vamos dizer. Então eu tenho que ler a cena. Eu sou muito da caracterização. Os meus vídeos eu tenho que arrumar um lugar, tenho que ver figurino. Eu tenho que é um pouco mais também esse profundo. Dá trabalho do mesmo jeito. Imagino. Mas não existe fórmula certa, cada um tem um jeito de fazer, né? Mas é o que funciona pra mim, eu sou do papel, eu gosto de decorar, de entender o personagem. E no teatro, quanto o maior número de características você sabe do personagem, é casado, gosta de café, gosta de balada. Essas características é essencial para minha construção. Então eu utilizo isso, estudo bastante, só que meu laboratório, que geralmente os atores em novelas, seriados, fazem 6 meses, 1 ano, eu tenho assim... 6 horas, no máximo, né? 1 horinha, vamos dizer, para pegar isso tudo, analisar o jeito da pessoa, mas ter essa habilidade também. Mas eu sou mais técnico, vamos Mas dizer. eu acho, Marco, que a sua autenticidade ali, o ouro do seu conteúdo, ele está exatamente na sua atuação, cara. Sim. Você é um excelente ator e isso é o que salta aos olhos quando eu vejo seu conteúdo, mesmo sabendo Mas que é uma troca de elogios, porque roteirizado. vocês improvisam e mostram a realidade. É porque a Dentro gente- do carro, pegar Mas- um celular e fazer um vídeo bater milhões, não é para qualquer um, não. Vocês Mas entenderam por já que a gente tentou juntou? a gente já tentou roteirizar os nossos vídeos A gente e já a gente tentou. percebeu que somos péssimos atores. Provavelmente não fica Tipo, tão bom, né? tentar fazer um vídeo parecido com o seu pra gente não daria certo, mas não são estilos de vídeo ruins, entendeu? Bora de collab, vocês acham que uma collab vai dar certo aqui, ó? Fazer Eu uma acho. collab, assim, um Acho que dá pra- personagem. Eu não, eu tô de fora. Não, você tá dentro. Então tá bom, você tá por dentro. favor, né? Ali são 2, você vem pro lado de cá, Isso, tá tudo entendeu? certo. Não, porque, cara, ficou muito claro agora por que a gente juntou essa galera aqui, né? Porque são estilos completamente diferentes, com muitos milhões de seguidores, mas eu acho que o grande barato disso daqui é mostrar para vocês que não tem fórmula, cara, e que a gente não faz comunicação e conteúdo olhando pro lado. A gente se inspira em quem tá do lado. Pô, como essa pessoa trabalha, como essa pessoa cria. Deixa eu entender se isso faz sentido para mim, né, Marina? Eu acho que é muito sobre isso, né? Porque se a gente ficar querendo só copiar o que os outros estão fazendo, a gente está simplesmente sendo uma cópia muito mal feita, porque aquilo é autêntico daquela pessoa, né? Eu acho que eu já estive nesse lugar, quando você olha e encontra um guru da internet que vai te falar exatamente o que você tem que fazer, e aí você faz exatamente o que ele falou e dá tudo errado. Eu acho que é um degrau que todo mundo passa, e aí é que você começa a se encontrar e tentar encontrar onde que está a sua criatividade. Às vezes você é mais criativo fazendo num momento livre, tipo, totalmente, ou tem gente que pensa muito quando vai deitar e consegue roteirizar as coisas na cabeça. Aí que as coisas acontecem. Eu acho que não existe fórmula mágica. Não tem como eu falar, como que você vai conseguir 1 milhão de seguidores? Eu vou vender alguma coisa que provavelmente vai dar errado. Tem 50% de chances. Muitas vezes, né, a gente cresce em cima de uma estratégia que a gente não pensou na estratégia. Tipo assim, a gente foi fazendo e aí foi tendo feedback e continuou fazendo. E aí depois, quando você olha, depois de um tempo, você fala, pô, existiu uma estratégia ali. Mas não necessariamente na hora que a gente estava aplicando, a gente estava consciente dessa estratégia. A gente só foi seguindo
o fluxo ou o que estava dando certo e acaba gerando Sabe o crescimento. que eu acho muito interessante? A gente fala muito, né, de cursos de oratória e tudo, e pouco de escutatória, né? Então, assim, a gente, às vezes, o que você quer produzir, os seus seguidores estão te dando dicas. Você postou um vídeo, nos comentários está ali, faz tal profissão, faz aquele tipo de pessoa. Se eles comentarem, eles querem ver aquilo. Então, a gente tem que também ter essa flexibilidade, né? Essa empatia de olhar com os olhos deles. Porque eles estão te dando todo o direcionamento. Então, Os seguidores, a sua audiência mais fiel, às vezes é mais criativo que você mesmo. Se você Eu acho que for- quase sempre. Eu acho que quase Pô, sempre, os né? comentários dos meus vídeos, eu dou muita risada, eu bato e falo, como é que esse cara não é influenciador e eu sou? os Porque eu não teria comentários são capacidade de melhores fazer um que os comentário vídeos, desse. geralmente. Os comentários, você entra, você fica rindo mais que o vídeo. Sim, Isso é perfeito. incrível. Não, isso é uma baita aula, assim, né? Isso que você falou de você olhar os comentários com o mesmo carinho que a gente olha os nossos números, né? Então, às vezes, a gente abre Analytics e vê se tem mais homens, se tem mais mulher, de qual cidade e tal, e a gente não está vendo o que a galera está achando ali, quase que em tempo real do conteúdo que a gente está postando, que isso ensina muito para a gente dar uma direção muito clara. Agora, quando a gente fala em criatividade, principalmente para vocês que, vão meio quase que no que a gente, no mercado de conteúdo, chama de estratégia de guerrilha, né? Acorda e fala, o que eu vou fazer hoje? Para ser cada vez mais autêntico, cada vez mais autoral. Vocês já são de nascença muito criativos. Então a pergunta que eu quero te fazer, Marina, não, você fez assim, mais ou menos. Não, vocês são, desculpa, vocês são. É só abrir o Instagram de vocês e ver os conteúdos que vocês postam. Ninguém faz aquilo do nada. Ninguém acorda de manhã, toma um café e fala, vou ser criativo hoje. Vocês são. Aceite o elogio. E aí, o que eu queria te perguntar dá para treinar a criatividade? Essa criatividade, ela foi de alguma forma, passou por algum processo de aprendizado, foi tendo referência, foi vendo outras pessoas, foi lendo, foi estudando? Como é que foi essa jornada para vocês? Eu acho que tem como você treinar jeitos de você se entender onde você é criativo, mas eu acho que eu não tem como te ensinar como que você vai ser criativo, acho que você vai se encontrar. E é deixar aquele medo de lado, de errar de novo. Eu acho que eu vou ficar muito nessa tecla, porque quando você deixa esse medo de lado e aceita um vídeo ir mal, aceita você não ir bem um dia, uma semana, às vezes um mês, aí você consegue deixar a sua criatividade acontecer mais ainda, na minha opinião, pelo menos na minha experiência. Eu Sim. percebo isso. Sim. É que aí eu queria até trazer uma discussão aqui, porque a gente estava até discutindo ontem se existia diferença entre creator e influencer. Vocês enxergam essa diferença? É clara para vocês ou para vocês é a mesma coisa? Sim, com certeza, existe diferença, Existe, né? Assim, Eu acho se bem bem- que a gente estava conversando, eu aceito qualquer termo, falar que eu sou blogueiro, criador de conteúdo, tiktoker, youtuber, qualquer nome eu estou respondendo, oi, sou eu. Então, é amplo, mas existe. Para mim, nem todo influenciador, todo criador de conteúdo, ele necessariamente é um influenciador. Exato. Né? Eu Mas acho que- nem todo influenciador é um Eu acho que as criador de pessoas conteúdo. trazem pouco essa diferença do influenciador e do criador, porque, de certa forma, você acaba escolhendo um caminho ali. Não sei. Mas é só a criatividade que faz a gente se tornar ou uma coisa ou outra? Ou existem outros elementos que são fundamentais nessa jornada? Porque a gente O percebe que... objetivo, por exemplo. Qual que é o seu objetivo? Você tem objetivo em atingir a pessoa de que maneira? Tem gente que Sabe faz que eu muito gosto? Que é conteúdo... estratégia. Basicamente Aí acho que estratégia. entra em estratégia, por exemplo, você quer fazer a pessoa ter um momento de entretenimento, que acredito que no geral é o nosso conteúdo. Então esse é o seu objetivo, você quer ensinar ou você quer converter alguém para um assunto. Eu gosto muito de falar o ponto que assim é uma profissão como qualquer outra, é uma nova profissão, mas exige propósito. Então assim, qual que é o Sim. propósito seu na criação do conteúdo? O meu sempre foi claro, é de alegrar as pessoas, fazer as pessoas sorrirem, curar a depressão, tristeza, entendeu? Ser entretenimento, é esse o meu propósito. Agora tem gente que tem um nicho de propósito de ensinar receitas fáceis, por exemplo. Então vai muito do propósito para ver se ela vai se tornar uma criadora de conteúdo ou só influenciadora. Tem muito isso. Tem os Nepo Baby, o cara nasceu filho do Faustão. O propósito é tentar... O João. Ah, não, o João. Mas é o um João... baita Mas ele é comunicador. super talentoso, Mas, por né? exemplo, Muito ele talentoso. é comunicador, só que tem outros irmãos que também é filho do Faustão que não teve essa habilidade, Sim. sabe? Então, é isso, depende de como você quer atuar na rede social. Eu acredito muito. E aquela resposta da sua pergunta com relação à criatividade, eu acho que ela tem que ser estimulada sempre. Então, quando isso acontece, bloqueios criativos, eu sempre busco, vamos viajar, a gente precisa voltar para Minas, eu sou de Minas, de Uberlândia. Tem algum mineiro aqui? Tem muita gente. Então, assim, vamos para Minas, porque lá é onde está minha família, eu preciso passar uns dias lá.
Ou vamos para a praia, criar um conteúdo, aí sempre que eu vou para a praia chove. Então, assim, essas situações a gente tem que buscar estimular, porque a criatividade também, você ficar dentro do seu quarto. Em São Paulo, com 50 metros quadrados, não dá certo, entendeu? O Então, tem que lazer ter faz estimular. parte, né? Você tem um lazer, te ajuda muito. Eu acho que o meu conteúdo que a galera talvez mais fala, pô, isso é muito criativo, foi a corridinha no banheiro, né? Que acabou viralizando e é muito engraçado porque eu nunca parei para criar ela. Eu nunca tive um processo criativo para criar ela. Ela nasceu de uma interação com o meu público sobre camisa de time e tal, e um dia eu imitei porque eles estavam comentando lá nos stories sobre eu estar usando camisa de time, ou sobre um jogador fazer uma comemoração igual a minha, e eu fiz isso em resposta a eles e postei nos stories, e depois isso virou, eu postei nos Reels, e daí começou a nascer uma coisa que foi, eu chamo de co-criada com os meus seguidores. E talvez por isso que logo no começo ela deu muito certo, porque os seguidores sentiam parte da criação daquele conteúdo. Então foi uma criatividade que não teve esse processo de... Cara, dentro do banheiro, se eu fizer um vídeo dentro do banheiro, flopa, é flop total. Eu acho Mas que beira olha o como absurdo, você deu né? certo, todo Que vídeo que você loucura, faz né? daquela corridinha dá certo. É muito meio maluco bizarro. isso. É muito maluco. É bem louco. Criatividade, ela esgota. Pode parecer uma pergunta ridícula, mas era um medo muito grande que eu tinha. Principalmente, eu tô 40 anos, né? Eu sou um senhor de idade perto de vocês. Mas assim, quando eu comecei, principalmente quando eu era repórter de TV, eu fazia reportagens e queria fazer coisas extremamente criativas e textos legais, mas eu falava assim, pô, será que essa reportagem é boa o suficiente para eu gastar essa brincadeira? Porque eu tinha medo de não ter novas, sabe? Então, de repente, vocês vão Sim, fazer um muito. roteiro e falar, Tem putz, eu vou gastar esse roteiro, sendo que eu poderia postar em outro momento. Então, a gente tem Vocês que ter têm essa esse habilidade. medo? Muito, Porque eu muito. tinha. Hoje, 20 anos depois, eu ainda tenho, ainda não esgotou, mas eu ainda tenho esse medo. Não, É tem maluco muito. isso, né? Eu falo, isso no teatro é gastar texto. Então eu tenho que guardar o texto ali, porque senão vai ficar repetitivo, né? Eu tenho que entregar na semana, sei lá, 3 vídeos, né? Então a gente tem que ter essa habilidade também de saber guardar ali pro final. Os meus vídeos, no caso, são mais longos, né? Então ele tem duração de 2, 3 minutos. É uma construção de início, meio e fim. Tem todo um desenvolvimento que eu preciso também economizar na piada, porque senão generaliza e perde a graça. Por é exemplo, verdade. o lance das camisas de time foi o que fez você explodir, foi o que fez você ficar conhecido. Acho que sim. Você tem um medo de que, putz, de repente a galera pode cansar dessa fórmula, eu tenho que hoje- me reinventar. Vocês têm essa discussão ou não? Sobre camisa de time, eu não me importo muito, que eu não vou cansar, então não tem como. Porque é autêntico, né? A gente volta autêntico, no assunto. não é um personagem, eu não gasto energia para manter esse personagem, isso é muito bom para mim. Mas tentando responder a sua pergunta, eu acho que a habilidade de criar, ela não esgota, ela sempre vai estar ali com você. Só que criar, independente do processo criativo, ele consome energia, tá? Então você esgota mentalmente se você está num período de muita criação. Então por isso que às vezes, isso funciona para mim também quando eu estou criando alguma coisa, às vezes tem algum momento que eu paro de criar para consumir. Então eu tenho períodos de consumir, pegar referências para recarregar a bateria, para daí criar outra coisa, entendeu? E aí eu começo a criar, então vira um ciclo de consumir, criar, porque querendo ou não, a gente está falando de autenticidade, mas tudo tem referência. Tudo. A corridinha teve referências. Claro. E você André, junta as coisas para criar algo novo. E a gente que está na rede social, quando nós não estamos fazendo roteiro, gravando, a gente está consumindo o tempo todo. Sim. Então a gente está por dentro das trends, dos assuntos, né, que estão em alta. Agora está falando de quê? Adultização, do Felca, não está falando? Quais são os assuntos do momento? A gente tem que estar por dentro. E a gente como sociedade. Só que o interessante de saber é, nem todo assunto é o assunto para sua marca. Para a sua empresa, para o seu Instagram. Então, você tem que avaliar isso também, se vale a pena você falar daquilo ali, entendeu? Mas aí Né? passa pelo conhecimento do seu público, da sua audiência, né? Agora, quando a gente fala sobre tudo isso, Marina, a gente está falando sobre, como o André colocou muito bem, referência. É diferente de copiar outras pessoas Sim. e outros perfis, né? Então, Sim. é importante esse olhar para o conteúdo que a gente vê no nosso feed, com o olhar de, poxa, a partir disso que foi muito legal, eu posso usar a minha autenticidade para criar outra coisa nova? Passa por aí o processo de criatividade? Acho que totalmente. Acho que
por exemplo, os meus conteúdos que são mais roteirizados são as publicidades. E eu consumo muita publicidade de outros criadores para ter isso de referência. Mas eu não vou pegar a sua e vou copiar a sua completamente. Eu peguei a sua, montei do meu jeito e entrego do jeito que eu posso, tentando trazer a minha criatividade. Eu acho que você tem que consumir um pouco, porque... sei lá, uma hora as suas próprias referências, elas se esgotam. Tipo, eu falo da minha mãe, do meu pai e do meu filho. Uma hora vai ficar cansativo eu falar só disso. Eu tenho que encontrar outras formas de eu trazer isso para o meu público, mas na mesma linguagem. Não sei se deu para entender. Não, deu e faz todo sentido, porque, poxa, aqui tudo bem, você tem 2 milhões de seguidores, né? É um pouco fora da curva. Ainda não. É muita, não, mas quase lá, né? Você tá com quantos seguidores? 1.6. 1.6, mas tá a caminho de 2 milhões, é muita coisa. 4 milhões, Marco? 1.2? Então a gente está falando aqui, né, de mais gente que muitos países Só no mundo, Instagram, né? né? Não, estou falando só de Instagram por enquanto, né? Então, se a gente juntar tudo aqui, a gente tem mais de 10 milhões de seguidores. É muita gente, né? Sim. Então, a gente sempre pensa na base que a gente já tem, mas sempre tem muito mais gente nova chegando, né? Como é que a gente equilibra a nossa criatividade para agradar quem já está na base e essa galera não se cansar do que já está ali e ainda assim ser interessante para quem está chegando? A gente estava ontem conversando com os nossos amigos, né? E a gente trouxe esse assunto do momento que você tem que talvez dar um segundo passo para o seu público, porque todo mundo estoura por um motivo. Então, não sei o que te fez realmente estourar, mas, por exemplo, o André fez ele estourar pela corridinha. Então, ele conseguiu muito público daquilo, só que chegou uma hora que ele também estava cansado, o público também estava cansado, e era hora de dar um outro passo. Só que aí você tem que arriscar. Você tem que arriscar porque você vai estar meio que, entre aspas, traindo o seu público até agora, para você conquistar um novo. Só que você tem que ter coragem para arriscar. E pode ir mal, mas você tem que insistir. No meu caso, eu sou considerado como o rei das profissões. Então, eu já fiz mais de 170 profissões. Você é um ótimo profissional. 170. Gente, fui médico, açougueiro, gari, o que Gente, você você já fez imaginar. merchan com o Sebrae, já? Não, Tá precisando, né? o Sebrae, né? Ô, Sebrae, contrata a publi aí. Ô hashtag Sebrae, publi. por favor, vamos fazer umas publi com Mas Marco a aí. minha dificuldade é exatamente o contrário. Por exemplo, ó, eu preciso mostrar as pessoas não me conhecem como Marco Túlio é, sempre vê o personagem. Então, eu tô nesse desafio de trends, fazer um Get Out With Me, fazer um vlogzinho, tentar estimular de outros, porque as pessoas têm curiosidade também de saber, e uma hora isso esgota, as profissões vão acabar. Então, tem bastante. As profissões do mundo vão acabar daqui a pouco. entendeu? Vão surgindo novas, né? Então, Aquele influenciador. Você já fez aquele influenciador? Já fiz. Mas assim, tá ligado também que existem outras possibilidades. E não ter medo de arriscar, você sempre fala. Então, trazer outras personalidades, aquela pessoa, POVs, né, que são sketches, mas meu tipo de humor é um humor de identificação. É para as pessoas identificarem, se eu não sou assim, meu pai é assim, ou meu tio, a pessoa da padaria é assim, e aí eu identifico, e eu acho que é a cara do Brasil, né? Porque o Mas brasileiro... você sente falta de mostrar quem você é fora do personagem? Eu sinto falta. As pessoas me cobram, gera uma expectativa, Mas porque você não tem vontade de fazer isso só porque os outros pedem, você também tem vontade de mostrar. De falar de mim também, sabe? Eu acho que chega uma hora que você também quer falar da pessoa, e eu acho que tem muita coisa para contribuir. E elas têm a curiosidade, só que aí você escolhe, né? São escolhas. Então, ao invés de produzir 3 vídeos de profissão, faz ali na semana 2 formatos diferentes que dá super certo. Ontem mesmo a gente fez um Get Out With Me para ir no aniversário da vovó Maria, fez 90 anos, uma criadora de conteúdo. E aí, eu falei, gente, isso aqui vai flopar. Era a cara do flop. Eu coloquei o celular gravando, para vocês pode ser normal, mas eu coloquei ali, no celular gravando, como chama isso daí? É um pau de selfie. É o tripé. Bom, o tripé. O famoso tripé. E aí eu deixei gravando. Como e fui chama isso aí? vestindo. Tripé. E aí eu fui vestindo, eu e a Suelen. Então nós fomos vestindo, ela me ajudando, eu ajudando. E aí depois eu acelerei o vídeo, cortei as partes, porque a gente trocou literalmente de roupa, então não dava para mostrar a gente nu no vídeo, senão ia banir. E eu coloquei, falei, eu vou colocar um áudio que tá viral. Aí tem uma musiquinha, né? Eu plantei mandioca, nasceu macaxeira, nego macho, fede, nega fêmea, cheira. Nada a ver com o vídeo. E viralizou, por quê? Porque vídeo, sei lá por quê. Até agora tô tentando descobrir. Mas foi uma surpresa pra mim. Então, eu tô afim de criar coisas isso novas. É você dar esse passo, Arriscar. né? Esse tipo diferente. Eu tô querendo, entendeu? Eu tô nesse momento. Mas dá muito medo, né? Porque é quase como se você estivesse reiniciando o sistema, assim, né? Eu Pô, vou- É aquele que você posta e sai correndo. né? Exatamente. Tipo, Você não quer nem ver na hora, né? Daqui Você não quer nem 24 ficar horas eu acompanhando. olho como foi. E os haters ali, agora é sobre mim
e a minha esposa. Não é sobre o personagem. Eu não me escondo atrás do personagem. Aí exato. você tem que ter também mais cuidar da saúde mental, né? Eu vou usar a analogia que eu fiz ontem, quando a gente estava debatendo sobre algumas coisas, e eu acho que quando a gente está no primeiro passo ali, de ser uma pessoa ali não pública, para se tornar influenciador, qual que é a primeira dificuldade de muitos? É o círculo social íntimo. Você tem medo do que o seu círculo social íntimo vai pensar. Então, esse é um bloqueio que você quebra de cara para virar uma pessoa pública da internet. A partir do momento que você constrói uma audiência por um motivo, igual o seu motivo são esses vídeos de humor de identificação. Agora você tem um círculo social íntimo que são os seus seguidores e você também tem medo do julgamento deles para mudar, né? Então você fica nessa, porque antes você tinha um círculo social íntimo das pessoas ali da sua família, dos seus amigos, que você ficava com vergonha do que eles vão pensar. Pô, eu não tinha um círculo social íntimo quando eu comecei a corridinha no banheiro, porque talvez se eu tivesse, eu nunca ia ter feito isso, mano. Porque Eu provavelmente não tinha- as vozes da tua cabeça, que a gente tem aquelas mano, vozes complicadas, iam falar, não vai dar certo, você tá se Sim. expondo, você tá não sei o Tipo quê. assim, Isso o primeiro acontece, né? vídeo que eu postasse, se eu fosse jogar bola com os meus amigos, mano, que idiota aquele bagulho que você fez, eu ia parar na hora. Quem vai assistir Mas eu não isso, tinha aquela coisa? ninguém para me julgar. Você tocou num ponto que é muito importante, porque assim, desculpa te cortar, Marcão, porque assim, uma coisa vocês já estão no status que vocês estão, e a gente já espera julgamento, né? Não tenho nem 500 mil seguidores, tenho muito menos do que vocês, mas mesmo assim é uma galera que tá ali, que eu sei que vai me julgar a vez por outra. Eu sei que cada post que eu fizer, entre 100 comentários, vai ter uma meia dúzia ali que vai meter o pau, e tá tudo bem. Sim. Só que no começo, como você falou, a gente não tá acostumado com essa exposição. Não tá. Né? A gente tá exposto ao comentário do nosso amigo. Ah, virou blogueirinha, Marina? Ah, agora então você tá virando blogueirinha, influencerzinha. Exatamente. É isso que a gente ouve no Exatamente. começo, né? E isso pode fazer com que a gente tenha, muitas vezes, bloqueios criativos, que eu acho que são muito, muito, muito ruins, principalmente quando a gente está no começo. Principalmente porque isso mina a sua confiança. Exatamente. Aí como é que você é autêntico, como a gente está falando aqui, no meio de um processo como esse? Colocando pau na mesa e falando, eu vou fazer isso. Boa, é isso que eu quero saber. É colocando pau na mesa mesmo, Marco Túlio? Ó, tem que arriscar. No meu caso, eu era gerente de banco, dei cara a tapa e coloquei peruca. Então o pessoal falou assim, os meus clientes, o que ele tá fazendo? Pô, esse Né? cara tava me oferecendo um empréstimo ontem, ele tá de peruca hoje? Não dá, né? Então, tem que arriscar. E eu acho que tem que ter muito a saúde mental em dia e a terapia em dia. Então, se você também tem que fazer... Gente, e terapia não é para doido, não é para maluco, entendeu? O mundo, ele é cheio de informação, cheio de cobrança. Você abre o celular, é um monte de propaganda. A gente precisa conversar, ter uma válvula de escape. A gente precisa ter um acesso de um profissional capacitado. Tem que fazer esporte. Eu faço musculação, apesar de não parecer, tem 10 anos. Há 10 anos? Pô, de repente, nossa. pensa em outro personagem. Não, brincadeira, eu tô Mas brincando. assim- Enfim, Meu problema é a alimentação, mas tudo bem. o problema é o doce, é sempre o doce, o Cara, problema é o eu doce. tenho que extravasar, eu tenho que suar ali, porque senão você surta. Vocês Você fazem surta, terapia, gente? Entendeu? Não. Não, Não, pensam mas em fazer? deveria. Acho que sim, né? Sim. A Marina já Eu quis, acho que eu peguei num ponto, assim, sensível pro casal. ela já quis fazer terapia de casal, eu não, Não, quis não, e não. tal. Eu já tentei, mas não. Não, nada. Mas a saúde mental, Mas a gente- vocês acham que tá A em gente tem dia? acompanhamento psiquiátrico, né? Hã? Os dois têm. Sim, sim. Mas a gente não faz terapia. Mas eu acho que é um erro nosso. A gente já conversou várias vezes no off, assim, não, vamos fazer, cada um faz o seu, óbvio, não um casal. Cara, é que eu sou muito Mas- teimoso, tá ligado? O André é teimoso muito e eu teimoso. também, um pouco, em relação a isso. Mas assim, eu vejo a necessidade e imagino tanto que isso faria bem. E você é médico, né? É. É casa de... Como que é o ditado? Caso de Ferreira, espeto Casa de pau, Ferreira, né? espeto de pau. Eu defendendo a medicina, ele... eu não... Eu sou mais da pagelança, uma coisa assim, mais terapias Vira alternativas. meio contraditório mesmo. Mas, ó, verdade. você falou sobre exercício físico, né? A base da vida do André é um pouco isso. Você era atleta, André? Ele tem... Não, eu não sou natureba. Mas ele tem um pouco disso, do tipo, comecei a ficar um pouco... Ah, você falou o quê? Ele falou atleta, você entendeu natureba, mas dá pra Natureba. ser as duas coisas, tá tudo certo também. Não, mas Mas eu é- gosto muito, eu acho que quando eu tô fazendo atividade física... É a sua terapia, É a minha entendeu? terapia, porque muda totalmente a minha forma de me portar no dia inteiro, eu me torno mais produtivo, me cuido mais e tal, isso reflete na confiança, principalmente, e a confiança reflete no trabalho bem feito. Não, e eu gosto de pedalar, né? E é
bizarro o quanto eu produzo muito mais conteúdos e conteúdos melhores Sim. nos dias em que eu fiz exercício. É Cara, muito a gente está diferente. falando sobre criatividade aqui. Parece que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas ouçam o tio. Nos dias que eu faço exercício, eu produzo muito mais, os meus conteúdos são muito melhores. Isso é bizarro, né? É muito maluco como parece que a nossa cabeça entra num modo muito mais tipo, é isso, vamos E produzir, assim, tá ó, legal, você tá crescendo, tá Apesar melhorando. de ser um trabalho flexível, é muito importante, pelo menos para mim, que a gente tenha rotina, sabe? Então, rotina de acordar, tomar café da manhã, treinar, para depois começar a gravar. Eu não sei se, pelo menos para mim, não funciona ficar tão livre, porque é um trabalho que beira ao preguiçoso. Ah, se você já tem 2 vídeos gravados ali, vamos comer pipoca e assistir filme. Então, assim, não é por aí. Para mim, precisa ter um hábito de rotina para Você você tem um horário conseguir. comercial ali? Você trabalha das 8 às tenho. 6? Na verdade, a gente trabalha muito mais, né? Muito Se for, mais, eu já fiz muito conta, mais, tá? muito Porque mais. eu trabalhava de CLT no banco, eram 8 horas, depois ia embora. Agora, é pensando o dia inteiro. E aí tem proposta comercial, e-mail, roteiro para refazer, tem tanta coisa. A gravação em si, a edição, a postagem, responder comentário, é muita coisa. É o dia inteiro. Eu não acreditava que o autônomo trabalhava mais, mas agora paguei a língua. Você acha que crescer é um desafio para continuar sendo criativo? Pergunto isso porque eu senti muito isso, tá? Se eu fizesse essa pergunta para mim, eu diria que sim. Por quê? Porque no começo a gente começa a fazer quase despretensiosamente, meio que sem rotina, e aí vai dando certo, vai crescendo, 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 de repente começam a chegar os merchans, as agências, a galera, e o seu tempo vai começando a ser tomado, e você não tem mais todo aquele processo criativo demorado e longo de antes. Você passa a ter muito pouco tempo para produzir novos conteúdos, né? Vocês sentiram isso também nessa jornada? E como é que vocês driblaram todas essas tarefas a mais que podem interromper o crescimento? Totalmente. No começo a gente tinha ali quase que o nosso tempo livre, a gente tinha conversas, brainstorms, às vezes falava, pô, se a gente fizesse isso, fazia alguma coisa mais produzida, tinha ideias para trazer um para o outro, para fazer. E depois, quando vai chegando a parte do trabalho de fato, né, as publis, os compromissos, as viagens, porque a gente não é daqui, os eventos, esse tempo ele se torna cada vez mais raro. E sabe um ponto interessante? Por exemplo, no meu caso, o meu hobby virou meu trabalho. E aí eu estou procurando outro hobby, porque eu só estou trabalhando. Exatamente. Então, eu estou tentando, virou o trabalho. Então, agora passou a ser uma obrigação. Então, eu estou realmente procurando. Aí eu entrei na aula de violão, só que aí eu já sou tão frenético que eu já tinha que ficar... O violão, para você aprender, você também tem que praticar muito. E aí eu estava deixando de produzir. E aí eu vou me cobrando. Então, eu estou à procura de um hobby novo. Não sei o que eu vou fazer. Talvez... De um hobby fácil, De né? um hobby isso. fácil, que eu não me cobre, eu sou competitivo. Aí se eu for... Ah, meu Deus, é difícil. Eu tenho que ser o melhor aluno da sala, eu tenho que ser o melhor violonista da minha cidade, é maluco, né? Mas, Marina, para você, hoje, descreve um pouco dessa tua rotina pra gente. Desde a produção de conteúdo, você tem uma rotina fixa, não tem? Você vê que a gente só tá tocando em pontos sensíveis, né? No casal. Como é que você se organiza para conseguir Agora manter você essa acorda. criatividade? Quer falar? Pode dar uma mentidinha, assim, em alguns pontos, tá tudo bem. Eu confesso, a gente não tem uma rotina muito estruturada, mas eu acho que é relacionado ao estilo do nosso conteúdo, por ele ser, igual você falou, meio que improviso, de certa forma. O nosso conteúdo é a gente viver e pegar os melhores momentos, de certa forma, né? Acho que dá para falar mais ou menos assim. E Os a highlights gente do tem uma dia. criança de 3 anos, que é um pouco complicado ter uma rotina com criança, porque às vezes ela pode dormir cedo, às vezes ela pode não dormir cedo, pode acordar tarde, mas também não. Então, a gente não tem uma rotina muito quadrada. A gente tem rotinas individuais um pouco, né? Você gosta de fazer as suas coisas, eu gosto, mas, no geral, a gente deixa acontecer. Não sei se é o melhor conselho para todo mundo. Definitivamente não é o melhor conselho, cara. Eu recomendaria. Escutem ele. Então, mas eu não sei se... de verdade, assim, eu acho que não é um conselho, eu acho que é um retrato do que funciona para vocês, e tá tudo Exatamente. bem, né? Então, se provavelmente... Só que a gente sempre tenta ter rotina, entendeu? mas é Esse difícil. é o Sempre correndo problema. A atrás gente de ter sempre rotina. falha. A vida se impõe, né? A vida se impõe. É Não, mas vocês aquela têm uma coisa, criança de né? 3 anos. É muito complexo, né? Mas eu acho que é o que funciona para vocês. E, poxa, os resultados que vocês têm, a quantidade de seguidores, a quantidade de visualização, os merchants que chegam e o quanto a vida está andando num caminho muito legal, mostra que para vocês provavelmente é o melhor modelo mesmo e está tudo certo. Para você não funcionaria. Você tem outra cabeça, você veio de outro mundo. A gente está falando da tal da autenticidade. A gente está falando da realidade mesmo de cada um. E está tudo certo, né? Sim. Acho que não dá para Eu pirar acho que muito esse que é o nisso, né? legal da internet. A internet tem
público tem muito público. Tipo assim, tem muita gente que pode produzir conteúdo diferente que vai ter público para isso, entendeu? Então, acho que você pode ser um ator, digamos assim, você tem espaço para todo mundo. Boa. Para a gente encerrar agora, que o nosso tempo está acabando, uma frase de menos de 10 palavras. O principal ponto da criatividade é? O principal ponto da criatividade, para mim, é você ser feliz no processo. Ah, você copiou. Você ia falar isso? Não, mas a gente tem que ser feliz no processo. É que, às vezes, a gente está no automático e também até esquece de comemorar as pequenas vitórias. A gente, né, que fechou com tal marca e tudo. A gente precisa também respirar um pouco e ser pé no chão, sabe? Então, a criatividade, por que ela é relacionada a isso? Por que eu falo? Quando você é pé no chão, quando você é agradecido, tudo, você consegue curtir o momento. A criatividade não é algo tangível. Eu quero ser criativo, vou ali, vou comprar e vou me realizar. Não, é o processo de ser criativo que você tem que curtir, tem que levar a vida com leveza. Tem que evitar comparações, que a gente entra em comparações toda hora, né? Na internet, olhando as pessoas, os números, fulano fez isso, aquilo, outro. Então aqui, seja você, entende? Seja você, use as ferramentas que você tem. Eu só tenho um celular, é um Xiaomi. É um Xiaomi. Mas se a Xiaomi quiser patrocinar a gente, Xiaomi pode ser o melhor celular do mundo, né? Sim, é um Xiaomi e eu bato no peito que é o celular que eu vou conseguir produzir e vou crescer e vai virar um caso. Então, a confiança, essa busca pela sua essência mesmo. Eu acho que esses são os principais valores para que você se torne uma pessoa criativa e dê certo na internet. Para vocês? Para mim, o principal pilar da criatividade é a confiança. E isso que o Túlio falou faz muito sentido, porque você não tenta ser autêntico. Você deixa você ser autêntico. Se você estiver tentando, você já não vai ser. Então, você se permite, você só pode se permitir através da confiança. Se você está confiante, se você não tem medo do julgamento, se você não tem medo do resultado, você está fazendo aquilo porque você quer, você acha bom, você tem grande chance de ser criativo. Mas eu não querendo te copiar agora já, mas eu também acho que você tem que curtir o processo. Você realmente tem que aproveitar, porque você não consegue criar nada forçado. Se eu te falar, para agora e pensa na ideia do vídeo X. Você vai ter que fazer, esse vídeo tem que ser muito bom, tem que bater 5 milhões de visualizações, 100 mil likes. Você não vai conseguir ser criativa, mas se você ter uma ideia com calma no momento, você curtir o processo, acho que tudo flui muito melhor. Com a gente, pelo menos sim. Gente, obrigado. Obrigado. Vocês me deram uma mentoria aqui. Aprendi muito com vocês. São dois Foi extremos, muito legal. mas... Mas isso que é legal, né? Acho que isso fez desse papo tão criativo, tão importante, tão rico pra gente. Obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês e tô junto nas collabs, tá? Me chama. com certeza. Bora, com certeza. Por favor, que eu quero participar. Gente, obrigado. curtiram o papo? Legal, né? Deu pra aprender bastante. Palmas pra ele! Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado.